Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para falarmos sobre a segunda parte da origem das religiões. Eu vou fazer 3 episódios, falando sobre esse tema, a origem das religiões. E nesse episódio, nessa aula, nós vamos discutir aquilo que normalmente é chamado de culto da Grande Mãe. Porque no último episódio eu falei muito sobre a questão da magia, a ideia propriamente, da magia pragmática. Foi até a minha tese de trabalho. Qual foi a tese? A ideia é que, na verdade, a religião não nasce da revelação ou da reflexão. A religião nasce da necessidade. As coisas que normalmente são adoradas são coisas necessárias. Então há um pragmatismo, algo muito vinculado às necessidades ordinárias humanas. Daí entendermos que a religião não é um produto propriamente espiritual, não é um produto sobrenatural, é um produto da vida humana normal. Os homens não conseguem se sentir seguros só a partir dos recursos técnicos, só a partir daquele lado científico. Ele precisa, muitas vezes, buscar a segurança nesses meios sobrenaturalistas, na ideia de seres mágicos, de seres invisíveis. No início, a magia foi esse recurso, como se fosse uma arma secreta, uma arma espiritual para subjugar o mundo, para tornar o mundo possível de ser controlado. Mas nós estamos falando aí de algo que surge lá no Paleolítico Inferior, 35 mil anos antes de Cristo. É o período chamado de anímico, de animismo. E a prática do animismo é a magia. Só que à medida que o homem foi avançando, foi se desenvolvendo, evoluindo, até psiquicamente, ele foi lentamente criando outros recursos psíquicos de controle, de contenção. Eu costumo separar a magia da religião. Por quê? Porque a magia é mais incipiente, é menos organizada, ela está ligada propriamente ao indivíduo, ao egoísmo. O mágico quer controlar a natureza, quer controlar os espíritos. Já na religião, nós temos a figura do sacerdote. O sacerdote não é a mesma coisa que o mago, porque o sacerdote ele tem que respeitar uma burocracia. Eu costumo brincar com a situação dizendo que a religião é a magia burocratizada, é a magia pensada a partir dos ditames de uma sociedade mais organizada. Porque nós não devemos esquecer que se a magia é o começo, a religião, com o tempo, se tornará, como extensão da magia, um meio mais usado nas sociedades avançadas, nas grandes civilizações avançadas. Mas por que o homem deixa a magia e cria, enfim, a religião? Um antropólogo chamado Marcel Mauss, se escreve Mauss, esse Marcel Mauss era sobrinho do Émile Durkheim. O Marcel Mauss dá uma boa razão, ele diz: a religião foi criada pelo fracasso da magia. À medida que os homens foram se desenvolvendo racionalmente, foram evoluindo, eles começaram a perceber que nem sempre a magia era eficaz, nem sempre eles conseguiam um controle mágico eficaz do mundo. Isso fez com que, lentamente, eles começassem a perceber que eles não eram onipotentes, eles não conseguiam tudo o que queriam às custas da magia. E à medida que eles adentraram o período que nós chamamos de sedentarismo,
lentamente se cria uma pirâmide social, uma hierarquia social, onde já existiam reis, monarcas, existiam famílias de patriarcas, e a religião surge exatamente desses esquemas civilizados. Na religião já existe uma espécie de hierarquia. Na religião já existe um Deus que é lógico, que foi criado a partir da ideia de uma hierarquia terrena, uma hierarquia política que já lentamente já era sentida pelo homem comum. Isso acontece lá por 10 mil anos antes de Cristo, no período que é chamado de Neolítico. Neolítico significa nova idade da pedra, que foi o período em que os homens deixaram de ser caçadores e coletores de frutos e se tornaram sedentários. Eles descobriram a agricultura e a pecuária. E a partir da descoberta da agricultura e da pecuária, eles não precisaram mais de ficarem caçando. Por isso eles começaram a criar, né, as primeiras tribos. E isso vai fortalecer o escopo de uma religião. Só que antes dessa religião se cristalizar, nós podemos pensar em um período intermediário, que é o período intermediário que acontece num período longo chamado de Mesolítico. Mesolítico, que é o período entre o Paleolítico inferior e o Neolítico. Nós temos o Mesolítico. E no Mesolítico, sabe-se hoje que começam a surgir a adoração dessas deusas, das grandes deusas, né, matriarcais. Há até a boa tese, teoria, de que existiu, antes do patriarcado se fixar, existiu um matriarcado. Esse matriarcado provavelmente se vinculou à ideia da fertilidade, que logo se associou à mãe. Por que a mãe foi a primeira divindade? Por que a mulher foi divinizada como o primeiro ser potente? É porque as crianças dependiam do corpo da mãe. Os seios, quase sempre, dentro dessas esculturas paleolíticas, neolíticas, há a ideia de seios fartos e ancas largas, ou seja, eram deusas da fertilidade, deusas da natureza, deusas dos animais. Aqui nós temos uma imagem de uma deusa que foi encontrada numa cidade antiga chamada Sataoyuki. Esse Sataoyuki é uma cidade hoje próximo do Iraque. Na Anatólia, antiga Anatólia, muitas dessas estatuetas foram descobertas. Até se diz que Sataoyuki é a primeira cidade humana mais organizada. É a primeira cidade onde já existiam diversas habitações. E dentro de muitas dessas casas, dessas habitações, existia essa deusa sentada num trono e com animais ao redor. Hoje, normalmente se diz que eram deusas da fertilidade, deusas dos animais, controlavam, né, os animais. Vejam que é fácil de perceber que essa divinização ocorria porque a mulher era muito importante. A mulher parecia ser a potência natural, porque eles não entendiam também como é que a gravidez se dava. Por isso, magicamente, a mulher colocava outros seres na vida, ficava grávida, a gestação era misteriosa, não havia, evidentemente, a ideia de que o esperma tivesse um papel muito importante. Por isso, eles acreditavam que a mulher é que gerava sozinha.
A mulher era a potência natural que trazia à vida seres humanos. Isso fez com que lentamente se criasse no Mesolítico, para a entrada no Neolítico, um culto generalizado, porque essas imagens femininas são praticamente encontradas em todas as partes do mundo. Eu vou até pedir para o Alisson colocar as outras imagens para vocês verem algumas. Aqui, algumas das imagens mais difundidas. Vejam que todas essas estatuetas foram encontradas no Paleolítico. E é importante que você saiba, se quiser até anota isso para pesquisar depois. Nenhuma dessas estatuetas representam o corpo masculino. Só existem estatuetas de mulher, da figura feminina. Por quê? Porque a mulher era pensada como a verdadeira deusa da fertilidade. A mulher era aquela que trazia a vida e que mantinha também. A ideia do aleitamento aí tem uma relação direta com a ideia da sustentação da própria vida. É isso que fez, com o tempo, que os homens associassem a mãe com a terra, e aí surgindo a mãe natureza, a mãe terra, ou seja, né, é uma associação um tanto previsível, que fez com que a mulher se tornasse a imagem da própria deusa terra, da própria deusa da fertilidade, que sintetizava, por meio da sua imagem, do seu corpo, a potência da natureza. Podemos ver isso também em outras imagens, né? Vejam aqui, essa é uma das deusas mais conhecidas, né? Alguns chamam de Vênus, Vênus paleolíticas, são as grandes deusas das cavernas. Aí parece uma mulher comum, mas alguns interpretam como uma espécie de sacerdotisa, porque há uma touca na sua cabeça. Vejam que, como eu disse, os seios são imensos, as ancas largas, porque, na verdade, isso era até a representação da força. As mulheres precisavam ser obesas naquele tempo porque havia um forte clima glacial, muito gelado. E a ideia de ser obesa, de ter gordura, fazia com que essas mulheres fossem mais resistentes. Vejam como os padrões de beleza também mudam, né? Nessa época, a divindade era uma divindade obesa. Por quê? Porque ela era mais forte, resistia mais àquele clima gélido. Quer colocar o próximo? Aí nós temos a próxima, ali, né? A deusa de Sataoyuki, a primeira cidade humana. É muito sugestivo essa deusa porque ela já está num trono. Essa mesma deusa depois vai se transformar na deusa Cibele, dos gregos. É uma deusa que vai lentamente se modificar, mas trazer alguns desses traços. Eu lembro de uma imagem em que a deusa Cibele está sentada também num trono e ladeada por animais, por leões, da mesma maneira que a deusa aí em questão. Algumas pessoas dizem que essa deusa se chamava Matarquibileia, que significa literalmente grande mãe da montanha, porque acreditava-se que essas deusas habitavam montanhas. É interessante até um detalhe, há muitas montanhas lá pelo Iraque, na antiga Anatólia, em que existe a montanha e existe um relevo artificial criado, onde existe um buraco, um nicho, e a deusa é colocada dentro dessa caverna artificial que era criada. É como se ela estivesse saindo da montanha. Ou seja, havia a crença de que as deusas habitavam as montanhas, estavam dentro, no núcleo das montanhas. Notem, né? Como isso é importante
para a criação da religião. Aí, novamente, reforça-se de uma forma, né, até desdobrada, um tanto indiretamente, a ideia de que a religião é subproduto da necessidade. Por que essa deusa foi a primeira deusa? Porque ela era necessária, porque a mulher era muito importante para a sobrevivência ordinária. A mulher era alimento. Antes de mais nada, a criança se alimenta diretamente do corpo feminino. Era uma deusa que magicamente sustentava a vida. Antes mesmo dos deuses patriarcais, que vão surgir lá para 6.000, 5.000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando aí de, no mínimo, 15, 10 mil anos. Só no sedentarismo tardio, no Neolítico, em que os homens começam a depender menos dos ciclos da natureza, da regularidade da natureza, porque começam a viver em cidades, e aí eles começam a substituir as deusas pelos deuses. Por quê? Porque eles agora começam a depender mais da força masculina, do homem. Eles começam a depender mais da técnica, da ciência que era criada, né, dentro dessas pequenas cidades. E aí, lentamente, as deusas da fertilidade são superadas. E aí surge o patriarcado. O patriarcado vai criar religiões como o hinduísmo, o judaísmo, mesmo as religiões babilônicas, da Suméria. Todas essas religiões patriarcais tiveram um início nesse matriarcado primitivo. Vejam que, novamente, aquela coisa romântica de que a religião foi uma coisa sobrenatural, veio de uma revelação, isso é muita inocência. Ao contrário, a religião ela é fruto dessa visão pragmática, do desejo do homem sobreviver. Ele tornou objeto de culto aquilo que era necessário para a sua vida, que era necessário para a sua vida ordinária, para o cotidiano. E a grande deusa, nós até podemos colocar a última imagem, essa aqui é Cibele. Mesmo numa civilização mais avançada, a Grécia, nós aí já estamos falando de 600, 700, 800 anos antes de Cristo. Aqui nós temos a imagem de Cibele, que é levada numa carruagem por leões. Então, no passado, a crença era dessa deusa da fertilidade dos animais. Muitas dessas deusas, ora, estão ladeadas por vegetais, por grãos. Eu lembro de uma deusa que aparece no meio de espigas, que aparece no meio de trigo. Por quê? Porque era a ideia do domínio da fertilidade, do domínio dos grãos. E algumas vezes essas deusas, além, né, de vegetais, de plantas, também aparecem controlando animais. Em outros termos, a ideia central é que essa deusa natural era a mãe da natureza, controlava a natureza. Eu tenho certeza que para alguns o que eu estou dizendo é novidade, é algo chocante, né? Porque sempre se pensou no Pai Nosso que estás nos céus, mas antes dessa criação tardia, judaica, o que era adorado eram as mulheres. Antes do Deus, a deusa foi adorada. Entendam que eu não estou dizendo que há uma deusa real. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dizendo que a mulher foi representada simbolicamente como a primeira divindade. Por quê? Porque a mulher era extremamente útil, importante para a sobrevivência nesses períodos primitivos. Então entendam que a religião, sendo explicada a partir desse viés que eu estou colocando, a partir do viés da necessidade, nós estamos indo na contramão daquela visão otimista, daquela visão, né, espiritualista, de um ser que recebeu a religião pronta, que recebeu seres invisíveis. Nada disso.
Na verdade, o próprio homem criou a religião. Mas criou como? Criou a partir das suas necessidades. Criou a partir do seu entorno. Ele acabou por divinizar tudo aquilo que era útil para a sua vida. Eu lembro até de Feuerbach falando sobre isso, né? Por isso que sempre cito esse filósofo, porque ele foi muito inteligente ao dizer que a religião, na verdade, só se sustenta a partir mesmo da necessidade. Tudo aquilo que era útil, tudo aquilo que era necessário foi divinizado. O homem não diviniza nada por acaso. Ele vai divinizar porque ele está querendo ser protegido, ele está querendo que os seus rebanhos se multipliquem, ele quer que a sua lavoura tenha sucesso. Sempre foi assim e sempre será. A religião é lugar de interesse. Nós buscamos os deuses, não importa os seus nomes, porque nós queremos alguma coisa de pragmático, alguma coisa de útil. Há uma barganha secreta sempre no âmbito da religião. No terceiro episódio, nós vamos discutir as religiões das primeiras grandes civilizações. Aí eu vou falar das religiões transitórias, que saíram do animismo para o antropomorfismo. As religiões egípcias, da Mesopotâmia, da Suméria. Então aguarde, porque vem também um assunto muito legal, muito interessante dentro desse campo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí o seu like, divulgue o conteúdo a outras pessoas, convide outras pessoas para entrarem no nosso canal. Ele foi feito para você. O objetivo nosso é fazer com que você cresça. E se você quiser conhecer mais sobre isso, faça o curso de formação em psicanálise. As primeiras aulas nós chamamos de antropologia psicanalítica. Eu falo muito sobre isso que você acabou de ouvir, mas eu falo de uma forma mais aprofundada. Infelizmente, pelo tempo, não dá para aprofundarmos tanto assim. Telefone para o telefone que vamos deixar aí na descrição e saiba mais sobre o curso de formação em psicanálise. Um abraço e até a próxima vez. Tchau.